Eu leio às vezes algumas passagens dos livros históricos de Jesus e do Antigo Testamento, e a gente vê que o livro ele direciona Deus somente para os judeus, para os descendentes de Jacó, de Israel. Aí eu me pergunto, por que será que Deus então iria criar somente um povo para ele, os judeus? E nós gentios, nós estrangeiros, os não judeus? Afinal de contas, então Deus criou para quê? Para sermos escravos? Para sermos marionetes, fantoches? Qual é a intenção, segundo o livro chamado Bíblia, né? Aí pessoas falam assim, não, mas veio Paulo anunciando que Deus também era dos gentios. E por quê? Que se os profetas foram inspirados por Deus, por que os profetas também não falavam, não igual Paulo, que Deus também era dos gentios, dos estrangeiros? Precisou, depois de não sei quantos mil anos do primeiro homem e da primeira mulher na Terra, sabe lá se foi Adão e Eva mesmo os primeiros, sabe lá eu, para que alguém viesse falando isso, que Deus também é dos gentios. Deixa eu ler para você aqui, ó. Lucas capítulo 1, 67 ao 77. Então, seu pai Zacarias, o pai de João Batista, esse texto aqui é de João Batista, então seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Quer dizer que os gentios não era povo de Deus? Nunca foi? O maior gentil da história, o mais abençoado, chamou-se Abraão. Abrão depois passou a se chamar Abraão. Nascido na terra de Ur, ele era um gentil, ele não era judeu. E pela fé ele foi o mais abençoado. Mas deixa isso para lá, deixa isso para lá. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois que visitou e salvou o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio de seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar sua santa aliança. 73. O juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo, em santidade e justiça na sua presença, durante todos os dias da nossa vida. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Lembrando, era João Batista aqui. Pois marchará à frente do Senhor para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo, os israelitas, o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Que pecados eram? Está aqui, ó, 1 João, que no finalzinho, 1 João, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, quem recebeu a lei foram eles. Aí, a pergunta que fica é essa. Os profetas falaram que o povo eleito era os judeus. Gente, isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça de forma alguma. Por isso que, sabia, tem muitas pessoas que, ao lerem a Bíblia, se tornam ateus. Ou, mesmo que não ateu, mas se tornam descrentes de muitas coisas. Eu sou um desses. Descrente. Você acha que eu acredito tudo que está, essas histórias de Sansão e que Deus é dos judeus? Claro que não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Criador, que fez todos os planetas, os 3 céus, que criou todas as coisas, ele criou sem acepção de nacionalidade, de cor de pele, de riqueza, de pobreza, sem acepção de nada. Os homens, os fanfarrões é que vieram
escrevendo, especificando Deus para uma nação. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Criador, ele é Pai de todos os espíritos. Porque veja o que está escrito aqui, ó, em Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, Yahvé, é porque eu estou lendo na King James atualizada, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o espírito, o fôlego de vida, a todos que por ela caminham. Você entende? Se fosse somente os judeus, aqui o profeta Isaías diria, olha, Deus escolheu os judeus e nos judeus foi colocado fôlego de vida, espírito, e os gentios, os estrangeiros, eles como não são filhos de Deus, como eles não são nada de Deus, então eles apenas são fôlego de vida, eles não têm espírito, eles não têm nada, eles só têm alma, que a alma é vida, vida é a fôlego de vida, mas não é assim, gente. Então não consigo, sabe, eu acredito nos escritos bíblicos. Então se está escrito, eu creio dessa forma, que todos que estão na terra, os espíritos são filhos de Deus. Então, partindo desse princípio, que Deus criou especificamente o mundo, mas escolheu a Terra, o planeta Terra, para os seus filhos, que são os espíritos, terem experiência, não tem essa distinção, não tem essa diferença de judeu, gentil, grego, hebreu, nada disso. Quem colocou o bairrismo, quem colocou esse negócio de bairrismo no mundo, foram os judeus, com seus escritos. Foi Moisés, foram os profetas, foram eles que colocaram isso. Isso veio de mente humana, escolher uma nação. Vou ler de novo aqui, ó, Isaías 42:5, assim diz Yahvé, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela brota, que dá ao povo que nela habita o espírito e o fôlego de vida a todos que nela caminham. Então é isso que eu creio, o nosso espírito é filho de Deus. Veja, o próprio escritor da carta aos Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, ele tinha essa consciência, ele tinha esse conhecimento. Olha aqui, ó. Hebreus 12:9. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos para então vivermos. Então, gente, eu não acredito nessa história que não, quando na cruz foi feito um novo Israel e na cruz foi unido os dois povos. Eu não acredito nada disso. Claro que não. Eu não acredito. Eu acredito que nem Jesus. Está escrito que Jesus derramou o seu sangue como uma forma de uma aliança renovada. Não foi para os gentios. Foi a aliança renovada com os judeus. Não está escrito isso? Então, vamos falar do que está escrito. Agora, quando vem falar que Deus é Deus de Israel, não, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Criador de tudo, o Deus de Moisés, o Deus que Moisés mostrou, colocando escravidão nas pessoas, colocando a morte, colocando a sentença, ali foi um Deus que Moisés apresentou. Encheu eles de leis, de maldições, de trevas, mas o alfa e o ômega, Cristo, não, ele é Deus de todos, não tem acepção de pessoas. Tanto que você lê nos 4 livros históricos, Mateus, Jesus veio apresentar um Deus diferente do Deus de Moisés. O Deus de Moisés era um Deus judaico, um Deus carrasco. Já o Deus que Jesus veio mostrar estava no meio ali de prostitutas, de publicanos, de pecadores. Tranquilo ali, colocando na mente de cada um, você é responsável pelo que você faz. Você consegue entender? Então vou deixar essa simples mensagem para você. Se você tiver um comentário, coloca aí. Se você tiver alguma opinião contrária, fique à vontade. Peço que você venha curtir, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva e vamos adiante. Olha, ó, Deus é Pai dos Espíritos, assim disse Apolo, né? Tchau.